Olá, caro ouvinte. Estamos hoje estreando o podcast da Emergência. Eu, Adriel, residente da Medicina de Emergência, serei seu apresentador. E hoje, no primeiro episódio, temos o convidado, Dr. Renan. E aí, pessoal, tudo bem? Primeiramente, obrigado, Adriel, pelo convite em poder participar desse seu podcast. Bom, meu nome é Renan, eu terminei a residência em Medicina de Emergência na Unicamp em 2020 e fui instrutor de BLS e ACLS do Instituto do Coração. Bem, hoje, Renan, a gente vai falar sobre um assunto que eu considero a maior emergência de todas, a parada cardiorrespiratória. Você concorda? Adriel, não só eu e você, mas eu acredito que a grande maioria dos colegas concordam. Sempre é aquela correria, desespero, ninguém sabe por onde começa, o que faz, onde está o ambu, se já colocaram ou não a prancha, se já dá o primeiro choque, se checa o ritmo, se checa pulso, já deu o tempo da adrenalina? Enfim, como muitas emergências, a PCR é tempo dependente e por isso as ações elas precisam ser tomadas de forma rápida e eficiente. Eu gosto tanto desse assunto que, inclusive, foi o tema da minha iniciação científica, em que eu analisei a sobrevida das paradas cardíacas que aconteceram no metrô de São Paulo. Pois é, esse estudo do Renan, inclusive, foi publicado em 2015 no jornal da American Heart Association. Para quem não sabe, é a associação americana que produz os cursos como o ACLS. Então, para definitivamente começar nosso podcast, eu vou explicar como que os programas vão funcionar. Primeiro, eu vou fazer uma breve viagem histórica do assunto para ilustrar como que o tema era pensado e como que chegou até onde a gente está hoje. Depois a gente vai discutir o que é indispensável para qualquer médico saber sobre o tema. E a gente vai finalizar com algumas novidades a respeito do assunto. Vamos começar, Renan? Claro, vamos lá. Antes de você começar, Adriel, eu queria te parabenizar pela iniciativa. Eu gostei bastante da forma com que você estruturou o podcast. Ficou bem legal, bem interessante. Então, você vai começar falando da história da parada cardíaca, certo? Manda ver aí. Então, em algum momento da história, as pessoas começaram a olhar para uma pessoa morta e não pensar mais que ela estava morta, e sim parada. Podemos dizer que a primeira vez que alguém tentou sistematizar um atendimento às pessoas paradas foi por volta do século XVIII, em sociedades fundadas lá na Europa, principalmente na Inglaterra e em Amsterdã. Essas sociedades faziam parte de clubes onde um número considerável de pessoas se afogava. Daí, precisavam de uma forma de resgatar essas pessoas afogadas, e muitas vezes paradas. A sistematização do atendimento ao afogado incluía algumas coisas como aquecer o paciente, remover a água aspirada, colocando a cabeça numa altura abaixo das pernas, aplicar pressão no abdômen e até estimular o reto da vítima com fumaça de tabaco. Certo é que essas sociedades conseguiram o fenômeno de popularizar as possibilidades de se reanimar alguém. Na época não se falava em pessoa parada, mas sim em aparente morto. A partir daí, as técnicas se desenvolveram e com o avanço da anestesia e cirurgia, a RCP ganhou um novo conceito, a reanimação com tórax aberto, que aqui a gente vai chamar de reanimação aberta. Caramba, Adriel, mas os caras naquela época abriam o tórax do paciente para realizar a reanimação? Pois é, Renan. Veja, muita PCR acontecia no centro cirúrgico, muito em decorrência das cirurgias e também da própria anestesia. Então, tendo o cirurgião a postos, se tinha a possibilidade de acessar a cavidade torácica e comprimir diretamente o coração. Para se ter uma ideia, hoje raramente a gente vê algo do tipo, mas na época era a norma. Tanto é que havia estudos e revisões de literatura que incluíam mais de 1.500 pacientes que tinham o tórax aberto para realizar a reanimação. E a norma continuaria sendo essa, se não fosse um sujeito na década de 60 chamado Cohenhoven, desculpa se eu estou falando o nome dele errado, e seus colaboradores, que publicaram um estudo com pouco menos de 50 pacientes e que mostravam que a RCP com tórax fechado, ou seja, o que fazemos hoje, era tão eficaz quanto a com tórax aberto. E com uma incrível vantagem, não precisava de um cirurgião para fazer RCP. Qualquer um poderia fazer, em qualquer lugar. Isso talvez tenha sido a maior revolução no atendimento à PCR. No próprio estudo, Covenhauven dizia que quanto mais rápido iniciar a RCP, melhor. E isso é uma coisa que a gente repete até hoje na CLS. O ACLS, no caso, que surge um pouco após a publicação do estudo do Covenhauven e que é o curso de imersão mais disseminado no mundo. Então, Renan, feita essa viagem pela evolução do atendimento à PCR, me diga, como que eu faço para identificar uma PCR, um paciente parado? Bom, vamos lá.
Então eu vou comentar aqui alguns pontos que são importantes a qualquer médico que se depare com uma possível PCR. Primeiro, é identificar a parada cardíaca. E para o médico não é apenas saber se o paciente está responsivo, respirando ou com ou sem pulso. Além disso, ele precisa diferenciar se ele está diante de uma parada cardíaca de ritmo chocável ou não chocável para realizar o tratamento adequado. Mas então, alguém te chama para avaliar um paciente que parou de responder ali numa enfermaria, enfim. O que fazer primeiro? O primeiro passo é avaliar a responsividade e, simultaneamente, se o paciente está respirando. Isso não pode levar mais do que 10 segundos. Paciente não responde e não respira. Eu chamo ajuda e solicito um desfibrilador. Então, o profissional da saúde checa o pulso central de 5 a 10 segundos. Se o paciente não tem pulso, faço então o diagnóstico de PCR. E agora, o que fazer? Pessoal, o primordial, quando você identificar um indivíduo parado, é iniciar as compressões torácicas. Caso eu esteja com outro socorrista, um realiza as compressões torácicas e outro realiza as ventilações, sendo que cada 30 compressões são feitas 2 ventilações. Mais para frente eu vou comentar das compressões e ventilações com detalhes. Então, assim que o desfibrilador estiver disponível, vou checar o ritmo com as pás, porque é a forma mais rápida. E claro, que se o paciente estiver internado, por exemplo, e já estiver monitorizado com eletroscopia, eu preciso apenas olhar o monitor. Pronto, apareceu o ritmo no monitor. O que fazer? É um ritmo chocável ou não chocável? Show, então, Renan. Agora que você mencionou ritmo chocável ou não chocável, explica pra gente quais são e como que eu vejo isso. Bom, vocês lembram dos ritmos chocáveis? São eles: a fibrilação ventricular, aquele ritmo totalmente desorganizado e bizarro, e a taquicardia ventricular sem pulso. Lembrando que, nesse caso, para concluir que o paciente está em taquicardia ventricular sem pulso, precisamos, é claro, checar o pulso. Parece óbvio, mas na hora pode acabar se enrolando e atrasar o diagnóstico. Bom, já os ritmos não chocáveis são a assistolia e o outro ritmo não chocável é a atividade elétrica sem pulso, a AESP. Aqui também é importante lembrar que é necessário checar o pulso para fazer esse diagnóstico. No momento da parada, pessoal, tudo é muito intenso. As pessoas estão com a adrenalina à flor da pele. Não devemos demorar para realizar os passos da RCP, como, por exemplo, checar o pulso, o que, infelizmente, a gente vê com frequência na nossa prática. Uma recitação bem realizada é aquela em que o líder do atendimento, geralmente o médico, mantenha calma e esteja seguro das ações tomadas. Um líder ansioso, estressado e nervoso deixa toda a equipe da mesma maneira, o que interfere negativamente no tratamento da PCR. Um lembrete importante em qualquer atendimento, principalmente na emergência, é a comunicação em alça fechada. Quando eu peço algo para alguém, essa pessoa me confirma assim que ela finalizar tal ação. O trabalho em equipe, pessoal, é primordial na sala de emergência e no atendimento da parada cardíaca não é diferente. A ajuda mútua, a colaboração, a paciência e o respeito levam a um atendimento adequado, independente do desfecho que isso possa ter. Mas vamos voltar aos ritmos chocáveis e não chocáveis. Então, digamos que eu estou de frente para um paciente com ritmo chocável. O que eu faço? O principal tratamento para o ritmo chocável é, obviamente, realizar a desfibrilação o quanto antes. Então, carga máxima no desfibrilador, 200 joules no bifásico, 360 joules no monofásico. Até que se prepare o choque, as compressões torácicas devem ser iniciadas. Lembra que mencionei isso ali no início. Tempo é miocárdio. Bom, foi dado um primeiro choque. Durante o próximo ciclo, se o paciente ainda não tiver precisamos de um acesso venoso periférico. Após 2 minutos, interrompemos as compressões e checamos o ritmo e o pulso. Se no monitor aparecer um dos 2 ritmos chocáveis, aplicamos um segundo choque. Logo depois, é administrado a primeira dose de epinefrina, 1 mg. A partir daí, pessoal, fica fácil. Após cada ciclo de RCP, ou seja, de 2 minutos, faremos uma droga. Ou seja, a droga seguinte será o antiarrítmico amiodarona, 300 mg. Depois epinefrina, 1 mg. E depois novamente amiodarona, mais a metade da dose. Caso a parada cardíaca se prolongue depois disso, fazemos a epinefrina 1 mg a um ciclo sim, outro não.
O ciclo de RCP dura em torno de 2 minutos. Então, no final de cada um, pausamos as compressões e checamos o ritmo e pulso. Após cada desfibrilação, deve-se voltar imediatamente às compressões torácicas e nunca ficar checando o pulso ou ficar olhando para o monitor durante as compressões. Durante as compressões, o que vai aparecer ali no monitor é a interferência das próprias compressões. Vou resumir aqui então a sequência de atendimento para um ritmo chocável, pessoal. Identifiquei a parada cardíaca. Inicio as compressões, ciclos de 2 minutos, 30 compressões para 2 ventilações. Assim que o desfibrilador chega, eu checo o ritmo. Vejo lá, uma FV. Preciso checar pulso? Não. Já se for um ritmo que pareça uma taquicardia ventricular, é necessário checar o pulso para eu afirmar que estamos diante de uma taquicardia ventricular sem pulso. Seja um dos dois, a conduta é desfibrilação com carga máxima, 200 joules no bifásico, 360 no monofásico. O que fazer logo após o choque? Reiniciar as compressões torácicas. Final do ciclo. Para as compressões e olho para o monitor. Ritmo chocável? Realizo a desfibrilação e imediatamente após volto com as compressões torácicas. Agora é hora de iniciar a primeira droga, epinefrina 1 mg. Caso a parada cardíaca seja persistente com ritmos chocáveis, no próximo ciclo a droga será a mildarona 300, no próximo epinefrina 1 mg, depois a mildarona 150 mg. E então epinefrina 1 mg um ciclo sim e outro não. Então, pessoal, reforçando, dar o choque e fazer compressões torácicas efetivas é o que muda a mortalidade desses pacientes. E lembrar, depois que dá o choque, não é para olhar monitor para ver ritmo e nem para checar pulso, é para comprimir. E aproveitando que falei de compressões torácicas, isso é o tratamento principal para os ritmos não chocáveis. Então, Renan, como que eu trato os ritmos não chocáveis? Ótimo, Adriel. Isso mesmo, as palavras-chave são compressões torácicas. Vamos então falar da ESP e a sistolia. Quando faço o diagnóstico de um desses ritmos, devo imediatamente começar as compressões torácicas. Se possível, ciclos de 30 para 2. Assim que conseguir um acesso venoso, deve-se administrar 1 mg de epinefrina. Nesses ritmos, como já mencionado pelo Adriel, as compressões são o principal tratamento. Em relação à epinefrina, vai sempre intercalando com um ciclo não e outro sim. Isso vai dar de 3 a 5 minutos, que é a recomendação internacional para a administração da droga. Agora quero destacar a verdadeira protagonista da RCP, segundo os estudos das últimas décadas, a compressão torácica. Tanto quanto importante é identificar a parada cardíaca, pessoal, para realizar o tratamento adequado, a execução de compressões torácicas com qualidade é primordial para o sucesso da abordagem de uma PCR. Na maioria dos artigos sobre qualidade da RCP, a profundidade das compressões é o parâmetro que mais as pessoas têm dificuldade em realizar de forma adequada. Lembrar que no adulto, a profundidade deve ser de 5 a 6 centímetros e na criança, de 4 a 5 centímetros. Já a frequência é a mesma tanto para adulto quanto para criança, 100 a 120 compressões por minuto. Inclusive, existem várias formas da gente tentar reproduzir essa frequência de 100 a 120, que é com músicas como, por exemplo, a famosa música do Bee Gees, Staying Alive, que se você comprimir no passo da música, você consegue praticamente reproduzir essa frequência. Essa música é bem famosa, inclusive é usada em congresso para lembrar o ritmo das compressões. Bom, após cada compressão, é importante permitir o retorno do tórax e para comprimir o tórax do paciente, utilizamos o peso do nosso próprio corpo. Apenas para reforçar, até que tenhamos uma via aérea avançada, os ciclos são de 30 compressões para 2 ventilações, usando o dispositivo de via aérea não invasivo, como o tal conhecido AMBU ou bolsa-válvula-máscara. Os estudos têm mostrado que a causa mais comum de dificuldade de ventilação é a abertura inadequada das vias aéreas. Portanto, se o tórax da vítima não subir com a primeira ventilação, reposicione a cabeça, realizando a inclinação da cabeça com a elevação do queixo, e em seguida, aplique a ventilação. Uma dica aqui é que, ao realizar a ventilação com a bolsa-válvula-máscara, não apertemos com muita força, porque dessa forma o ar acaba indo mais para o estômago do que para o pulmão do paciente, além de aumentar o risco de broncoaspiração.
A gente costuma dizer que a ventilação deve durar cerca de 1 segundo. Quando temos uma via aérea avançada, como por exemplo um tubo endotraqueal, as compressões torácicas são realizadas de forma contínua e as ventilações a cada 6 segundos. Eu quero reforçar aqui também, Renan, que muitas vezes vemos as pessoas fazerem compressões torácicas acima de 100, 120 compressões por minuto, o que não é o ideal. Isso tira a efetividade. Portanto, é importante treinar em casa, cronometrar seu ritmo e entender o que realmente é 100 a 120, pois isso faz toda a diferença e é isso que muda a mortalidade. Agora, isso que você disse também é muito importante. O tratamento da PCR não é entubar, mesmo que a PCR seja por hipóxia. Reforce isso um pouco para a gente, Renan. Bem lembrado, Adriel. Ao aproveitar para destacar, então, que a via aérea avançada ela não deve ser prioridade na RCP, e sim as compressões torácicas realizadas com qualidade. O manejo das vias aéreas durante a parada cardíaca geralmente começa como uma estratégia básica, que é a ventilação com bolsa-válvula máscara, né? Como você disse, as últimas diretrizes elas mostram que não há diferença em relação à mortalidade quando usamos uma bolsa-válvula máscara de forma correta, comparado a uma via aérea avançada. Além disso, destaca que a escolha entre as duas técnicas vai depender muito do treinamento dos profissionais do local. A colocação de uma via aérea avançada pode resultar na interrupção das compressões torácicas quando realizada por alguém não treinado. Por isso, os profissionais devem pesar cuidadosamente esses riscos contra os benefícios ao definir a estratégia da ventilação. Adriel, um outro ponto que eu queria destacar é que, caso eu esteja na rua ou ainda não tenha um dispositivo de via aérea, o que eu devo fazer? Isso mesmo, compressões torácicas contínuas, o chamado hands-on CPR. Foi visto que a cada minuto que o paciente não recebe compressões torácicas, a chance de sobrevida dele cai cerca de 10%. Por isso, suspeitou de uma PCR, inicie as compressões o quanto antes. É isso aí, compressão torácica é o que salva a vida. Eu comentei há um pouco tempo atrás aí que hipóxia é uma das causas de PCR. Existem outras causas, né? Quais seriam elas, Renan? Isso mesmo. Então, durante a PCR, devemos procurar as chamadas causas reversíveis, os famosos 5Hs e 5Ts. Vocês lembram quais são as duas principais causas reversíveis da parada? Essas mesmas, a hipóxia e a hipovolemia. Para fechar os outros 3Hs, temos o hidrogênio, indicando acidose, hiperhipocalemia e, por último, a hipotermia, o que no Brasil é algo mais raro, né? E os T's? Vamos lá. Trombose ou tromboembolismo pulmonar, que é o TEP, trombose cardíaca, ou seja, o infarto agudo do miocárdio, tamponamento cardíaco, tensão torácica devido a um pneumotórax, e o último T se refere às toxinas. Bem, Renan, eu acho que a gente conseguiu ter uma ideia geral do que é atender uma PCR e o básico que temos que saber para ser efetivo. Agora que temos uma noção do básico, vamos falar sobre o que está aí de novidade. Muito se tem estudado ultrassom na PCR. No caso do ultrassom, ele traz alguns benefícios, como poder ajudar a identificar as causas da PCR, como o tamponamento cardíaco ou o TEP. Mas também é uma discussão se o ultrassom pode atrapalhar durante o atendimento, quando feito por um médico inexperiente, por exemplo, ou até mesmo aumentar o tempo sem compressões, o que poderia levar ao aumento de mortalidade. O que você acha disso, Ana? O que você acha do ultrassom na PCR? Muito bom você trazer esse ponto, Adriel. O ultrassom point of care, né, a beira-leito, ele é tido hoje como o novo estetoscópio do médico e principalmente do emergencista. Mas na PCR, precisamos saber quando realmente ele vai nos ajudar. Caso contrário, pode atrapalhar o atendimento e repercutir negativamente no desfecho. Sobre o uso do ultrassom na parada, a última diretriz de RCP da American Heart classifica a recomendação como 2B, que quer dizer fraca, e o nível de evidência C, com dados limitados. De qualquer forma, ela recomenda o uso por um profissional bem capacitado para duas situações. A primeira,
identificar uma causa reversível de parada cardíaca, como você mencionou, um tromboembolismo pulmonar, tamponamento cardíaco, por exemplo. E a segunda é avaliar se realmente o coração não está batendo, quando se suspeita de uma atividade elétrica sem pulso. Lembrando que isso não deve mudar nenhum passo do protocolo que a gente já sabe do atendimento da parada, e muito menos atrasar as compressões torácicas. Portanto, isso seria realizado no intervalo dos ciclos das compressões torácicas, né? Não devendo exceder 10 segundos. Apenas reforçando, então, que o caso, né, o POCUS, esteja disponível e seja indicado, ele deve ser feito por um profissional experiente e treinado no seu uso, e minimizar interrupções das compressões torácicas. Muito bom, Renan. Por fim, eu queria comentar sobre as compressões automáticas. Elas tiram muitos fatores prejudiciais inerentes à compressão manual, como cansaço, má técnica, e liberam um par de mãos para atendimento. Os dispositivos de compressão automática, eles também permitem um transporte do paciente com a RCP de qualidade e até compressões em locais que não seria possível fazer compressões, como um paciente preso em ferragem. Dito isso, você acha que a gente vai ver em breve compressões automáticas como padrão nos hospitais terciários da região e no ambiente extra-hospitalar também? Bom, vamos lá. Como padrão ou uso rotineiro, eu acredito que não, Andriel. A própria diretriz da American Heart menciona que estudos que utilizaram dispositivos mecânicos para RCP não demonstraram benefício quando comparados à RCP manual, sugerindo até um pior resultado neurológico em alguns estudos. O estudo grande mais recente é o Paramedic, que comparou as taxas de sobrevivência de 30 dias em pacientes que sofreram PCR extra-hospitalar não relacionadas a trauma. Esses indivíduos foram randomizados para realizar compressões torácicas manuais ou compressões torácicas automáticas, realizados por aquele aparelho, o Lucas 2. Constatou que a sobrevida em 30 dias foi semelhante entre o grupo submetido a compressões mecânicas, 6,3%, e manual, 6,9%. Além disso, em relação aos desfechos secundários, a alta hospitalar sem sequelas neurológicas debilitantes ficou com 4,7% para o Lucas 2 versus 6% para os pacientes que receberam compressões manuais. De qualquer forma, a diretriz de 2020 relata que o uso de dispositivos mecânicos de RCP por profissional treinado, na verdade não profissional, né, a equipe treinada, pode ser benéfico em ambientes onde compressões manuais confiáveis e de alta qualidade não são possíveis ou pode causar risco ao socorrista. Por exemplo, quando há um número reduzido de socorristas, uso no transporte por ambulância, sala de angiografia, ressuscitação prolongada, locais que dificultam a realização da RCP, como um helicóptero, ou com preocupações quanto à exposição a doenças infecciosas. Aqui no Brasil, Adriel, em alguns locais, o SAMU mesmo dispõe de dispositivos como esse. Pô, Renan, muito legal isso tudo que você me falou aí, tanto do ultrassom quanto das compressões mecânicas automáticas, né? Que o Lucas 2 aí é acho que o mais famoso que a gente tem. E eu acho que é importante frisar que assim, as compressões torácicas, elas são uma coisa que estão muito presentes, né, no imaginário das pessoas, tanto por filme, por séries que mostram elas, como é uma coisa muito difundida, porque se qualquer um sabe fazer compressão torácica de qualidade, esse qualquer um pode salvar uma vida, né? O mais importante é a gente entender que o que muda a mortalidade dos pacientes que estão em PCR é compressão torácica de qualidade e a desfibrilação caso seja um ritmo chocável. Então, a gente entender e saber fazer, primeiro, né, a gente identificar uma PCR e segundo, a gente saber fazer uma compressão de qualidade, eu acho que é a principal característica que vai mudar o desfecho dos pacientes. Eu agradeço demais você ter topado participar desse primeiro episódio comigo e fico muito feliz de poder ter alguém que fez emergência junto comigo estar aqui para compartilhar essa experiência. Adriel, eu que fico feliz, né? Foi muito bacana. Assim, com certeza isso que você falou
É o mais importante, por isso que as compressões, o atendimento da PCR, ela não deve ficar só no ambiente, assim, só para profissionais da saúde, isso deve ser até disseminado para leigos, né, porque às vezes é o leigo que está na casa e vê um familiar, né, que pode parar e pode iniciar as compressões. Bom, eu agradeço então da participação aqui do podcast, muito legal essa tua iniciativa, né, e ver uma pessoa aí que fez a mesma residência com essa iniciativa tão legal, é um orgulho para a gente. Parabéns, viu?